Graças e paz, amados irmãos, louvado e agradecido é o nome do nosso Deus. Estamos de volta com mais uma aula, mais um vídeo, e dessa vez quero informar os irmãos que, em virtude de questões ligadas a horários, nós vamos deixar esse vídeo gravado, essa aula, para que os irmãos possam se debruçar, para que os irmãos possam verificar os últimos aspectos que nós separamos para falar acerca daquele conteúdo que já vimos por duas oportunidades. Nós estamos trabalhando os aspectos relativos à fenomenologia da religião. E espero que nesse nosso último encontro acerca dessa disciplina, desse conteúdo, a gente possa esclarecer alguns aspectos, finalizar e falar acerca desse conteúdo que é apenas uma introdução a essa fenomenologia da religião, apenas uma visão panorâmica dentro desse contexto que é essa abordagem teológica, filosófica, sociológica, antropológica acerca dos aspectos ligados à questão do sagrado, à questão da religiosidade, da gênese do viés religioso. Então vamos orar para que o Espírito Santo, para que o nosso Pai Celestial venha nos dar direção dentro dessa nossa jornada. Soberano, eterno e poderoso Pai, graças nós te damos, Rei da Glória, Deus bendito, cuja presença estamos. Pai, nós te exaltamos, porque tu tem nos dado direção, tem nos sustentado, tem nos capacitado e nos direcionado. Carecemos, Senhor, da tua mão cuidadora, dos teus tentáculos de amor, dos teus laços de graça, bondade e misericórdia. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de podermos, através deste canal, desta ferramenta, disponibilizarmos para os nossos irmãos um conteúdo acerca das coisas pertinentes ao teu reino. Venha nos abençoar, teu Espírito Santo venha nos ensinar todas as coisas, venha esclarecer, iluminar a nossa mente e o nosso ser. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração é dada a ti, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Na nossa última aula, acerca desse conteúdo, Fenomenologia da Religião, nós abordamos alguns aspectos ligados à ideia da morte. Então, nós podemos observar que, a partir de uma frase, nós passamos a desenrolar e a desenvolver esse conteúdo. E a frase foi a seguinte: o animal acaba, mas o homem morre. Então, a partir dessa citação, nós fizemos uma análise, um paralelo entre a vida dos animais e a vida humana, que na vida animal há uma finitude, os animais eles não têm consciência da sua própria existência, eles agem de forma instintiva, então o porvir para eles não há clareza, não há entendimento, não há intelecto, e o animal simplesmente tem uma existência finita, tem apenas uma alma vivente. Enquanto que o homem, ele não acaba, diferentemente do animal. O homem, nós já temos a concepção de que o homem morre. Então a morte é algo iminente, algo presente, algo perene na vida do ser humano. E a morte é esse grande paradigma, esse grande fim para o qual a vida terrena caminha. E em relação a esse aspecto, nós vimos que, de uma forma bem ampla, de uma forma multicultural, os primeiros grupos que se organizaram, os povos, desde a antiguidade, eles tiveram uma preocupação especial com a ideia de morte. Então, como a morte não faz parte do processo de cultura
dos animais, mas o homem identificou que haveria uma ligação com a vida, com a questão do porvir, com a vida pós-morte. Então, isso explica, como nós vimos anteriormente, a questão ligada aos rituais fúnebres. Então, as primeiras manifestações culturais, religiosas dos grupos humanos foram os rituais fúnebres. E isso a gente pode observar de uma forma bem ampla, de uma forma bem diversificada na questão da cultura dos variados povos, das variadas épocas, dos variados lugares ao redor do mundo. Então, as primeiras manifestações de cunho religiosa, de cunho cultural, foram os rituais fúnebres. E nós vimos isso a partir da exposição, a partir da análise, da observação de um filósofo chamado Mircea Eliade, um filósofo do século XX. Ele viveu entre os anos de 1907 e 1986, e Eliade é um dos principais nomes acerca do aspecto da fenomenologia religiosa, ou fenomenologia da religião. Então, ele é um dos principais filósofos, pensadores que se debruçaram nessa área do saber, do conhecimento, para tentar compreender a gênese religiosa. E ele observou, a partir de suas análises e suas pesquisas de campo, que os rituais fúnebres eles estão presentes de uma forma unânime nos variados povos do mundo. Então, amados irmãos, a morte, a consciência da morte e o que é mais importante dentro desse sentido, a consciência internalizada dentro, presente no aspecto do psique, da alma humana, fez com que simplesmente homens não largassem corpos de outros homens em qualquer lugar, de qualquer maneira. Então, houve, desde a antiguidade, um preparo para a passagem para essa questão da morte. Então, a morte, ela ganha respaldo, ela ganha contornos religiosos, ritualísticos de passagem, e a gente trabalhou aqui com alguns exemplos, vimos a ideia que se desenvolveu no Egito Antigo, que é uma das mais famosas, a ideia do embalsamento do corpo, preparar o corpo para a outra vida, para o porvir, para a vida pós-morte. Então nós podemos observar isso no decorrer do nosso último encontro da aula passada. Vimos também um aspecto ligado aos povos da Indonésia, que iriam até num dia determinado, eles iam não, alguns ainda vão, é uma prática que ainda existe no seio daqueles povos, daquela cultura local, desenterram os mortos, vestem os mortos, colocam os mortos no seio das suas respectivas famílias, e as famílias convivem com o cadáver em decomposição durante um período, para que os mortos possam vislumbrar de alguma forma o desenvolvimento da vida familiar, os contornos da vida social e o progresso de seus familiares. Então, algo importante, algo interessante, e não é muito comum. A nossa cultura estranha muito isso. E nós vimos também o aspecto dos astecas, que tocavam o apito da morte, celebravam a morte. Vimos como os gregos fizeram isso, como os nativos brasileiros, os indígenas, promoveram o enterro, então desenvolveram rituais fúnebres. Então a gente pôde observar essas questões, e não apenas a ideia da morte de indivíduos. Nós também fizemos uma abordagem acerca da morte de religiões. Então a gente viu que não apenas o homem morre, mas religiões, de certa forma, podem morrer. Religiões do passado que floresceram no mundo antigo, tiveram um desenvolvimento
no seu modelo de existência, influenciando a cultura de povos de outrora, de tempos passados, e que hoje não existem mais. Então, por exemplo, ninguém cultua mais a Ísis, Osíris, Horus, deuses do Antigo Egito, ninguém cultua mais Ra, ninguém cultua mais Diana dos Efésios, Zeus, ou seja, religiões que tiveram seus momentos, tiveram seu auge, tiveram seus adeptos, seus discípulos, seus sacerdotes, suas sacerdotisas, seus ministros, mas hoje não existem mais. Então, não apenas a ideia do homem, do ser humano, do indivíduo, acaba, morre, mas religiões, como nós vimos anteriormente, também podem morrer. E hoje a gente avança dentro desse conteúdo de fenomenologia, no momento em que a gente vai analisar um aspecto ligado ao sagrado. Então nós temos a ideia do sagrado, e o sagrado a gente pode caracterizar como a esfera, a expressão daquilo que é sobrenatural e que habita, ocupa um determinado espaço ou um ser. Então, essa é a ideia, o conceito filosófico para o sagrado. Então, o sagrado é aquilo que tem algo de especial, habita em algum lugar, algum ser, e faz com que, em virtude dessa habitação, esse ser seja especial, esse ser seja selecionado para algo bem específico. A gente tem, por exemplo, o símbolo que torna alguma coisa sagrada. Então a gente pode dizer que é a expressão de aspectos superiores. Creio que os irmãos já devem ter visto de alguma forma, por exemplo, povos da antiguidade. Vou pegar um exemplo aqui. Os irmãos já devem ter visto os astecas, por exemplo, e os astecas, alguma imagem, filme sobre os astecas. Isso aparece, por exemplo, num filme chamado Apocalipto. Então tem um filme Apocalipto que mostra os astecas num processo de expansão territorial, dominando, escravizando outros povos, no momento que antecede a chegada dos europeus, dos espanhóis, no continente americano. Então o filme trata dessa expansão, desse governo, desse poderio dos astecas, e mostra o líder dos astecas, o governante, né, o chefe de Estado. E é interessante que esse líder, esse chefe de Estado, ele usa uma capa. E a capa que ele usa é uma capa de pelo, de couro de onça. Então ele tem uma capa, né, aqui, coloca a capa, pelo de onça, o couro de onça. E o que isso significa, irmãos? Qual é a ideia? A ideia é que os astecas tinham a onça como um animal sagrado. Em que sentido? Que a onça tinha sido dotada de força, de agilidade, de rapidez, um poder de destruição, um poder de aniquilar, e eles tinham a onça como um animal separado dos demais, como um animal sagrado nesse sentido. E eles acreditavam que pela habitação do poder de um ente, de uma entidade na onça, eles acreditavam que se o líder asteca queria passar a ideia de força, de poder, de domínio, de invencibilidade, de estar, vamos usar uma linguagem atual, de estar no topo da cadeia alimentar, então ele usava esse couro, essa capa de onça, para dar a ideia de que o poder, o ente que habita na onça, dando a ela força, agilidade, destreza,
capacidade que habite também no governante asteca. Então a gente pode falar, nesse sentido, que o sagrado seria a diferença de seres superiores, seres que têm algum tipo de poder, algum tipo de habilidade, em detrimento a outros seres. Então, aquilo que é sagrado é muito diferente daquilo que é comum. Então, o sagrado faz uma seleção. O sagrado faz uma acepção em virtude de uma especialidade, em virtude de uma capacitação, em virtude de um poderio que outros seres ou indivíduos não possuem. Então a gente afirma, nesse sentido, que a sacralidade ela rompe fronteiras do natural com o sobrenatural. Então a ideia do sagrado faz com que questões ligadas ao aspecto sobrenatural tenham mais poder, mais vigor, mais ação sobre aspectos do mundo natural, do mundo regido por leis naturais, do mundo regido pela coisa comum. Então, a gente vai falar que é sobrenatural tudo aquilo, todo o processo que ocorre e que diferencia indivíduos, que diferencia pessoas, né? Alguns aspectos que os humanos julgam impossível, eles recorrem ao sobrenatural. Se torna possível em virtude dessa ideia da habitação do sagrado. Então, esse é basicamente o conceito, as características do que a fenomenologia da religião caracteriza e identifica como sagrado. Então, o sagrado, ele opera no mundo, o sagrado, ele está presente no mundo natural, diferenciando seres, diferenciando lugares, em virtude de um conceito desenvolvido pela fenomenologia. E esse conceito a gente vai dar um nome a esse conceito. E esse conceito a gente vai chamar de hierofania. É a aglutinação, a junção de dois vocábulos de origem grega, hieros e phainon. Então nós temos hierofania, ou seja, phainon é fenômeno, é aquilo que é visível, aquilo que é aparente. E hieros é aquilo que é sagrado, aquilo que é separado. Então nós temos a ideia de hierofania, ou seja, algo que é visível, algo que aparece, algo que se manifesta como sagrado, como especial. Então, esse termo hierofania é que vai delinear todo o processo da ligação do sagrado no que tange ao desenvolvimento da fenomenologia da religião. Então, a história das religiões, propriamente dita, é, na verdade, a história da manifestação de realidades sagradas. Então, a gente aponta para a ideia, o conceito dessa hierofania. Amém? Então, nós temos o desenvolvimento desse conceito, dessa hierofania, e eu vou exemplificar para os irmãos. Então, vejam, por exemplo, nós temos a árvore de Natal. A árvore de Natal, ela tem uma história ligada aos rituais orientais. Ela tem uma história ligada ao desenvolvimento dos cultos na região babilônica, os cultos nas regiões da Mesopotâmia. Em que sentido? Tamuz, uma divindade daquela região, morre e sua mãe faz suas preces nesse sentido, e ela recebeu uma orientação
aspecto sobrenatural, uma revelação, para colocá-lo deitado numa árvore, num pinheiro, por exemplo. E ali Tammuz, com a força, com a sacralidade daquela árvore, Tammuz ressuscita. Então nós temos, nesse sentido, o desenvolvimento de um culto a uma árvore específica naquela área, naquela região do Oriente Médio, um pinheiro, porque o pinheiro é uma árvore sagrada em virtude de, naquela realidade, naquele culto religioso, ele promoveu, ele operou um milagre. Então nós temos a ressurreição de Tammuz a partir da ação, da força, da sacralidade de um pinheiro. Então vejam, não podia ser qualquer árvore, não podia ser uma macieira, não podia ser uma pereira, não podia ser uma abobodeira, não. Não podia ser uma mangueira, tinha que ser um pinheiro. Então, o pinheiro, ele é separado, destacado das outras árvores, porque nele operou uma hierofania, ou seja, uma manifestação do sagrado. Então, nós temos esse exemplo dessa questão. Por exemplo, um outro exemplo, algumas pedras são tidas como sagrada, em detrimento a outras pedras, a outros tipos de rocha. Por quê? Que em algum momento, em alguma situação, alguém recebeu uma revelação para a manifestação de um poder sobrenatural incidindo sobre aquela pedra. Não sei se os irmãos têm ciência, por exemplo, o islamismo, eles têm um lugar de culto, uma pedra nesse lugar de culto. Eles têm uma Kaaba, a Kaaba fica em Meca, a cidade sagrada do Islã, e eles têm na Kaaba, que é uma pequena construção, um cubo, vamos colocar assim, eles têm nessa Kaaba um artefato que eles têm como sagrado, que é a chamada Pedra Negra. Então essa Pedra Negra, que é um meteorito, os povos beduínos do passado, que antecederam o Islã, não sei se os irmãos têm essa ciência, o Islã é uma religião do século VII depois de Cristo. Então é uma religião, comparando com o tempo, é uma religião da Idade Média no que tange ao processo europeu, vamos colocar assim. É uma religião que surge, que nasce dentro desse processo, e nós temos, nesse sentido, povos anteriores ao Islã que já cultuavam essa Kaaba, essa casa, esse espaço sagrado, com a pedra negra inserida nele. Então, dentro dessa perspectiva, irmãos, aquele meteorito ele é tido como sagrado porque entende-se que foi um presente dos deuses. Então, os deuses enviaram aquela pedra e ela tem um poder sobrenatural. Ela tem algo que diferencia ela de outras pedras. Por quê? Em algum momento, os povos beduínos do passado viram que aquela pedra veio do céu e as outras pedras eram da terra. Então isso fez uma separação entre aquela pedra específica, aquele meteorito, e outras pedras. Porque as outras pedras eram do espaço comum, eram do espaço terreno. As outras pedras estavam presentes na vida cotidiana das pessoas. E essa outra pedra, esse meteorito que veio dos céus, acredita-se, dentro da perspectiva daquela cultura, daqueles povos, que Deus, uma divindade, não nosso Deus com letra maiúscula, mas um Deus com letra minúscula, de alguma maneira resolveu entrar em contato com eles e deu aquela pedra para eles.
Então eles têm aquela pedra, o Islã herdou isso, então até hoje está lá aquela pedra em Meca, na Caaba, e o Islã tem a ideia de que aquilo foi um presente, foi algo entregue pela divindade. Então o sagrado pode ser qualquer artefato, qualquer objeto, desde que por trás daquele artefato, por trás daquele objeto, tenha uma manifestação sagrada. Pode ser uma camisa, pode ser uma joia, desde que por trás da história daquele artefato tenha um viés de sacralidade, de separação das outras coisas. Os irmãos, não sei se lembram das nossas aulas de história da igreja, nós vimos que no passado, no período medieval, a igreja fazia um comércio de relíquias ditas sagradas. E eram pedaços da cruz de Cristo, eram pedaço de roupa dos apóstolos, enfim. Havia um comércio sagrado no decorrer da Idade Média. E por que um pedaço de madeira seria sagrado em detrimento a outro pedaço de madeira? Porque aquela madeira que supostamente vendida pela Igreja Católica no período medieval era da cruz de Cristo. Então, se era da cruz de Cristo, não era uma madeira qualquer. Foi uma madeira que teve uma visitação, se podemos usar esse termo, teve uma visitação de Deus, teve uma visitação do Espírito Santo, porque Cristo tocou naquela madeira. Aquela madeira fez parte da Via Dolorosa, do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dentro dessa perspectiva, o sagrado pode ser qualquer objeto, desde que ele tenha uma manifestação, uma hierofania. Então, sagrado é a qualidade excepcional que um ser tem, possui, em virtude disso, em virtude dessa questão, ele é separado dos outros seres. Então, por isso, de acordo com essa dinâmica, o sagrado requer reverência e temor. Então, reverência e temor estão ligados, atrelados a essa ideia do sagrado, porque aquele objeto, artefato, enfim, recebeu uma visitação, uma hierofania, uma manifestação. Então, essa é a essência da questão religiosa, do viés da religião, ou seja, o desenvolvimento do aspecto natural versus o sobrenatural. E aí, utilizando-se dessa base, desse fundamento, para nós destrincharmos o que é o sagrado, é aí que a gente entra na dinâmica do termo religião, usando a religião, esse termo propriamente dito. Então, a raiz da palavra religião, os irmãos já devem ter ouvido isso, é um termo latino, que é religare. Ou seja, religião vem de religio, que é a raiz da palavra religare. Ou seja, religião, então, significa um vínculo, significa ligar novamente. Ou seja, a ideia expressa a necessidade que o homem tem, os grupos humanos têm, de novamente estarem religados com Deus, com a divindade. Por que religar? Porque em algum momento esse vínculo foi desligado. A nossa concepção, nós temos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nós cremos que o homem foi criado sem pecado por Deus, o homem foi criado naquele primeiro estágio chamado inocência,
Então, um homem para Deus é um homem sem pecado. Então, isso é um homem. Por isso que no contexto bíblico nós temos apenas dois homens. O apóstolo Paulo, fazendo um paralelo na carta aos Romanos, ele fala sobre esses dois homens: estar em Adão, estar em Cristo. Em Adão, nós temos uma vida que decaiu. Adão foi criado, porque ele é primeiro homem. Ele foi criado homem e não tinha pecado. Estava no período da inocência. E aí ele cai, peca, Adão tem todos os seus descendentes até o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até a encarnação de Cristo. Quando Cristo encarna, nós temos o segundo homem. Então vejam, Deus, quando olha para a terra, Deus só vê dois homens. Não sei se os irmãos já repararam, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente tem um aspecto interessante. Os irmãos já repararam como começa o Evangelho de Mateus? O Evangelho de Mateus, ele traz um traço interessante para nós. Mateus, capítulo 1, versículo 1, começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então veja, o Evangelho de Mateus, ele é aberto dessa maneira, com a expressão livro da genealogia. Ou, dependendo da versão que você possui, pode aparecer assim: livro das gerações. A ideia é a mesma. Ou seja, genealogia, geração, origens. Os irmãos devem lembrar, devem saber, que os judeus têm grande preocupação com genealogia, com origem, com começo, com a sequência do DNA, com a geneticidade. Então, os judeus têm uma grande preocupação, um apreço pela ideia da genealogia, das origens, da questão da descendência. Então, os judeus se preocupam com isso. Então, nós temos o Evangelho de Mateus apresentando o Senhor Jesus e apresenta a sua genealogia. Ótimo, coisa linda e maravilhosa, irmãos. Só que esse termo genealogia ou gerações só aparecem duas vezes em todo o cânon bíblico. A expressão livro da genealogia ou livro das gerações. Só aparecem duas vezes essa expressão. Uma foi onde eu citei para os irmãos, Mateus capítulo 1, versículo 1. A outra vez que isso aparece, livro do Gênesis capítulo de número 5. Aparece assim: livro das gerações ou livro da genealogia de Adão. Ou seja, só essas duas menções acerca da genealogia, como livro da genealogia. Ou seja, os registros de Deus acerca do homem, acerca das origens do homem, o assentamento de Deus para a origem humana, reside apenas em dois homens. Livro da genealogia de Adão, livro da genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus só vê dois homens. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Jesus Cristo. Não tem uma terceira via. Ou Deus, do seu alto e sublime trono, olha para a terra e identifica, olhando para mim, ele olha para mim, Bruno, Deus vê o quê? Deus vai ver
a natureza adâmica ou a natureza de Cristo. Só tem essas duas opções, amados irmãos. Ou seja, partindo desse princípio, em Adão, o homem que está em Adão é o homem decaído e que perdeu o vínculo com Deus. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado maculou a humanidade. O pecado manchou a história do homem. O homem nascido, gerado, fruto do pecado, e todos nós recebemos essa herança adâmica, o pecado. Isso mostra que todos os homens pecaram. Pecaram, e qual foi a consequência disso? Destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós perdemos aquilo que Deus mais preza, que é a sua glória. Então o homem perdeu a glória, perdeu a presença, perdeu a essência, o vínculo foi quebrado. Então daí a ideia de religar, daí a ideia da religião, ou seja, em Cristo nós somos novamente ligados, religados, atrelados a Deus, ao Pai. Cristo é o nosso vínculo com Deus. Então nós temos a ideia da religião nesse sentido, ou seja, esse elo que faz a ligação. Ou seja, temos um mundo visível e perecível, que é o mundo terreno, que é o mundo superficial, que é o mundo carnal. Ele é visível, então a gente consegue ver esse mundo, só que ele é perecível, ou seja, tem um prazo de validade. Então, enquanto estamos em Adão, nós estamos dentro dessa razão, estamos dentro dessa particularidade, ou seja, do mundo visível, porém perecível. Mas em Cristo, nós estamos no mundo que é invisível, é o sobrenatural, mas é eterno. A gente não consegue ver com esses olhos terrenos, com esses olhos do mundo físico, com olhos adâmicos. A gente só consegue identificar esse mundo maravilhoso, esse mundo da verdade, esse mundo da realidade, esse mundo que é invisível, mas é eterno, o mundo da fé, só com o novo nascimento, só sendo nova criatura. Então, o homem religioso, ele não consegue observar todo esse espaço, todo o terreno, a crosta terrestre, ele não consegue identificar esse espaço como comum. Então, o espaço para o homem religioso, ou homo religios, como nós já usamos essa expressão daquele filósofo Mircea Eliade, ele usa essa expressão homo religios. Então, o homo religios, ele tem como prerrogativa não homogeneizar o espaço. Então, por isso que nós temos aspectos que caracterizam o nosso lugar de culto. Então, o espaço que não é sagrado, o espaço profano, é um espaço em que habita o mundo comum, em que as coisas não sofrem da expressão da hierofania. É um espaço que apresenta quebra, ruptura, rupturas. Então esse é o espaço homogêneo, o espaço do profano. E nesse sentido, irmãos, nós temos um espaço que caracterizamos como sagrado. Então, qualitativamente, nós temos um espaço
que é apropriado à revelação da divindade do que um outro espaço. Um exemplo dessa ocorrência, nós temos Êxodo, capítulo 3, versículo 5, quando Moisés está naquele lugar, naquele terreno, naquela cota, Moisés está vendo a sarça arder, não se consumir, aquilo chama a atenção dele de alguma forma, e quando ele chega naquele lugar, Deus fala com ele: tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Então nós temos um espaço, um lugar da manifestação do sagrado. Então, o que Deus queria de Moisés? Contato com o sagrado. Então, Deus queria que ele tivesse plenitude, entrar em contato, que sandálias ou qualquer outro artefato, no caso ali as sandálias, de certa forma, não impedissem a ligação de Moisés com Deus, com o espaço sagrado, com a hierofania, com a manifestação de Deus naquele lugar. Então, nós temos o espaço sagrado, porém, de uma outra forma, se temos o sagrado, temos o profano. Então, esses espaços, eles apresentam justamente essa diferença. Profano não é necessariamente tudo que é pecado. Muitas das vezes nós classificamos o profano como pecado, e não é necessariamente dessa maneira. A ideia do profano, nesse sentido, é um espaço comum, um espaço que não apresenta manifestação da hierofania. Então, esse espaço é que nós classificamos como o profano. Então, a gente tem um espaço que não tem a manifestação, que não tem uma revelação, que não tem algo especial e seletivo, que não tem revelação do mundo sobrenatural. Então, esse espaço é o espaço profano. Então, quando a gente usa esse aspecto, profanar é tornar comum. Isso é profanar. Tornar o que poderia ser sagrado, fazer daquilo comum. Um exemplo nós sabemos que no século II antes de Cristo, nós temos a dominação de Antíoco Epifânio na região da Palestina e, consequentemente, sobre o território de Israel. E Antíoco Epifânio, os gregos dominam o mundo antigo nesse momento. Então nós temos Antíoco Epifânio entrando no templo de Jerusalém, e ele, no altar de Deus, ele sacrifica uma porca. O que ele fez? Profanou, ou seja, tornou um espaço que era tido, que era sagrado, um espaço da manifestação de Deus, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, bondade, do seu amor, um espaço em que Deus recebeu os sacrifícios, e sabemos que não poderia ser qualquer animal. Então, um porco, por exemplo, era um animal imundo para o judeu e nunca poderia ser sacrificado. Então, o que Epifânio fez? Ele pegou algo que Deus não recebia e colocou no lugar, que era o lugar onde eram feitas as ofertas a Deus. Então, quando ele fez isso, quando ele colocou aquela porca que não poderia ser colocada ali, ele tornou aquilo que era sagrado comum. Ele quebrou a ideia da sacralidade e da hierofania, ou seja, da manifestação de Deus. Então a gente diz que ele profanou o templo, profanou o altar. Então, no espaço sagrado, nós temos a ideia de santuário, ou seja, o lugar que é separado, que pode ser dentro da fenomenologia da religião. Então, esse espaço pode ser um templo, pode ser uma mesquita,
pode ser um terreno, um espaço onde os povos se manifestam e fazem, naquele espaço determinado, fazem seus rituais, seus cultos, as manifestações do viés religioso, e pode ser um terreiro, de acordo com as religiões de matriz afro-brasileira, pode ser uma floresta em que há manifestação de entidades da natureza, enfim. O espaço sagrado, ele é o espaço da hierofania, porque, de alguma maneira, é o espaço que faz com que aquele lugar tenha uma manifestação, tenha uma diferenciação, porque ali habita, ou se manifesta, ou aparece a divindade. Então, por exemplo, nós temos alguns lugares, alguns sítios sagrados. Por exemplo, Meca é um lugar sagrado, Jerusalém é um lugar sagrado, Machu Picchu é um lugar sagrado, o lugar onde nós temos as pirâmides do Egito é um lugar sagrado. O Vale do Sol, na região da América Central e do México, é um lugar sagrado. Ou seja, são lugares em que, de alguma maneira, ocorreram as manifestações, a hierofania nessas realizações, nesses espaços em que os povos se reuniam e receberam algo de alguma entidade, se tiveram uma experiência sobrenatural, enfim. Isso, de acordo com a fenomenologia, vai classificar e diferenciar esses espaços. Então, a religião, a doutrina religiosa, ela cria a ideia do espaço sagrado. E esse espaço sagrado pode ser os céus. Então, por exemplo, nós temos os céus como o lugar da habitação de Deus, lugar sagrado, onde nós temos o trono da majestade. Então, os céus são um espaço sagrado. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e ele diz que viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito dizer, citar, falar. Por quê? É um espaço sagrado, o espaço da habitação de Deus. Um monte pode ser um lugar sagrado. Nós temos os montes na Bíblia, o Monte Sinai é sagrado porque o povo ali recebeu a lei de Deus, as tábuas da lei. Deus se manifestava a Moisés naquele monte. Moisés subia, o povo lá embaixo olhava para o alto e ouvia zunido de buzina, trovões, relâmpagos, luzes, ou seja, lugar sagrado, lugar onde Deus se manifestava. Os gregos tinham os montes como lugares sagrados também. Seria a habitação dos deuses, de Zeus e outras divindades da cultura e da religiosidade grega. Então pode ser um templo, um espaço onde os homens se reúnem ali, fazem preces e há manifestação de entes. Ou seja, o espaço só é sagrado em virtude da manifestação sobrenatural, em virtude dessas questões. Então nós temos essa ideia da divindade se manifestando em tais lugares, visto que esses lugares, de alguma forma, receberam revelação e manifestação da divindade. Então essa ideia da religião traça essa experiência do espaço sagrado. Os gregos, por exemplo, na Antiguidade Clássica, eles tinham uma narrativa dessas forças sobrenaturais, essas narrativas eram os mitos. Então nós temos uma complexa mitologia grega. Essa mitologia é vasta e aparecem versões variadas dessa mitologia grega, e
essa mitologia era tida como sagrada. E nesse sentido, irmãos, nós temos o desenvolvimento, né, daquilo que os gregos chamavam de teogonia. Então, teogonia é teo, ligado à divindade, a algo sobrenatural, e gonia, o termo genes, que é gênese, ou seja, surgimento. Então nós temos o surgimento dessa ideia do sagrado no ideário grego. Por quê? O termo teogonia a gente pode traduzir por geração, ou nascimento, surgimento, gênese dos deuses, semideuses e heróis dentro dessa ideia da mitologia grega. Então nós temos as teogonias. E aí depois a gente tem ainda no universo grego, nós temos a ideia da cosmogonia, ou seja, surgimento, gonia, genes. Então nós temos surgimento, aparecimento, nascimento, e cosmo é o mundo ordenado, é o mundo organizado. Então, a partir de teogonias e cosmogonias, os gregos primeiro explicavam a origem do sobrenatural e depois a origem do mundo natural. Então há uma ligação direta da crença das divindades em que tais divindades teriam promovido a ideia do mundo natural, ou seja, o sobrenatural influenciando e promovendo a criação do mundo natural. Embora tais narrativas sejam uma explicação para essa ordem natural, compreendendo o aspecto da humanidade, ela não paira, não visa se desenvolver e influenciar a questão do intelecto. Tais ideias ou manifestações visavam tão somente trabalhar a ideia da fé. Então, tanto a mitologia como a cosmogonia gregas, elas não visavam convencer a partir de aspectos e paradigmas intelectuais e racionalistas. Então, a base, a crença para a ideia da divindade, da religião, do sobrenatural, da hierofania nesse universo grego, era a fé. Então a narrativa mitológica, ela se dirigia não à mente, não ao intelecto, mas ao coração dos ouvintes, na ideia de despertar as emoções, na ideia de despertar os sentimentos. Então era espanto, era admiração, medo, esperança. Então essas ideias trabalhavam no campo da fé, visando promover essa ligação com a divindade e o mundo natural. Então faltaram esses aspectos para a gente finalizar esse conteúdo. Espero que essa introdução, apenas uma introdução à fenomenologia da religião, possa ter despertado o interesse dos irmãos para querer se aprofundar no assunto ou buscar subsídio para poder identificar como a mente humana processa essas questões, para que a gente possa, de certa forma, evangelizar de uma forma mais consciente, né, indivíduos, pessoas, grupos, para que o nome do Senhor seja difundido, seja manifesto e que possamos ser arautos do Pai eterno, soberano, justo e reto. Então, que possamos ser esses obreiros aprovados, que não tendo que se envergonhar e que manejamos bem a palavra da verdade. Que a graça de Deus seja a todos vocês. Qualquer coisa, deixem as perguntas aí no nosso chat, que a gente vai respondendo no decorrer do dia, no decorrer desse período aí. Estamos aqui para poder ajudar os irmãos nesse desenvolvimento, nesse progresso, nesse crescimento. Que a graça maravilhosa e bondosa mão de Deus continue a sustentar todos os irmãos e estamos unidos em Cristo Jesus. Deus vos abençoe, meus irmãos. Paz perfeita
vos seja multiplicada.